Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a validação dos campos nos nossos formulários, né? Nós iremos utilizar duas bibliotecas, a UseFormic para controlar o estado dos campos, né? Tanto a atualização da informação quanto outros eventos que o usuário provocar ali através da interação, né, com a aplicação, e o IUP, que seria propriamente a biblioteca que vai validar, né, aplicar a validação nos campos. Então, bora lá para o nosso componente Dialog Add Task. Esse é o componente formulário de adicionar tag. Antes de tudo, né, é necessário importar as bibliotecas, então a gente precisa importar Formic e IUP. A importação, né, do Formic a gente só vai utilizar o UseFormic mesmo. E do IUP a gente precisa fazer essa importação um pouquinho diferenciada, né? Então vocês irão utilizar esse arquivo de exemplo para fazer essas validações. Primeiro, eu criei uma constante chamada validation schema. Essa constante vai armazenar o nosso esquema de validação. Então, vocês podem chamar também de validation schema em todos os formulários que vocês forem fazer, dá esse mesmo nome, né, da constante. Primeiro, a gente precisa chamar up.object e passar para ele os parâmetros dos campos com a validação de cada campo. Então, por exemplo, title. up.string verifica se é do tipo string, se aquele campo é do tipo string, e se é obrigatório ou não. Notes também ele verifica se é do tipo string. Como esse campo ele é opcional, então eu não preciso passar o required. Quando eu passo o required ou faço um outro tipo de função, por exemplo, eu posso adicionar um max aqui. Max 50, que seria o número máximo de caracteres para um título. E eu adiciono o length, né, que seria o tamanho máximo, e a mensagem que eu quero que seja exibida. Então, se o usuário digitar mais que 50 caracteres, vai exibir essa mensagem para ele. Por enquanto, a gente não vai adicionar isso, né? A gente só vai verificar se é do tipo string e se requerido ou não. Então, todos os campos, né? Aí, os campos são do tipo data. Eu verifico se é do tipo date e também se informo que eles são requeridos, né? E a mensagem para cada campo. Beleza. Aqui é o nosso esquema de validação, só que eu não estou implementando ele ainda. Para implementar, eu preciso instanciar o UseFormic, que é uma função que a gente importou aqui em cima, né, esse UseFormic. Então, eu crio uma constante chamada formic que vai armazenar essa função, e ela recebe initial values. Initial values são os valores iniciais do campo. Então, quando o nosso formulário for renderizado, inicialmente ele vai vir com esses campos. Então, o título está nulo, está vazio, né? Notes, prioridade vazia, duration nulo, e do date null também, do time null. Por enquanto a gente vai deixar assim, mas, por exemplo, quando é um campo de edição, editar tarefa, ele não pode vir vazio, né? Ele tem que vir com as informações daquela tarefa. Então, aqui a gente iria adicionar o título, nota e prioridade. Mas isso vai ser só depois que a gente adicionar a comunicação, né, e passar as informações pro initial values. Então, inicialmente a gente vai realmente passar valores vazios, né? Então, quando é do tipo data, a gente passa nulo. Ou time, né, que é esse duration, que ele é do tipo time. Aí aqui eu passei o tipo, né, usando o TypeScript. Title tipo string, note tipo string, a prioridade, né, que é low, medium e height, ou vazio. Aí duration, como a gente está utilizando a biblioteca day.js, aí eu preciso importar esse tipo também. Então aqui em cima eu importei day.js para especificar o tipo, que pode ser day.js ou nulo. Tanto que aqui em cima eu passei nulo, porque pode ser ou do tipo data ou do tipo nulo. Beleza. Aí esse é a primeira propriedade que eu passo ali no objeto, né? Aí a segunda propriedade é a validation schema, que é esse esquema que eu acabei de criar, que vai ser o que ele vai aplicar no formulário. E
onSubmit é a função que vai ser executada quando o meu formulário for enviado. Tudo que está aqui dentro vocês podem desconsiderar, tá bom? Porque eu vou adicionar depois, quando a pessoa confirmar, né, a atualização do envio, né, do formulário, refletir na nossa aplicação. Então, vocês podem deixar essa parte vazia por enquanto, tá bom? Só se atentem à validação mesmo. Então, para vocês isso aqui ficaria, vocês só fariam até aqui, né? Certo. Vou voltar aqui, que aqui já está prontinho. Então, beleza. Por enquanto, eu só criei, né? Eu ainda não estou utilizando o Formic no meu formulário. Então, vamos lá para essa próxima etapa de adicionar nos componentes de campo, né, esse Formic. Então, a gente precisa passar algumas propriedades para poder fazer ouvir, né, as alterações que o usuário fizer no formulário e também atualizar em tempo real. Então, o onChange é uma propriedade que vai ficar escutando toda vez que o usuário fizer alguma alteração. Então, toda vez que o usuário fizer alguma alteração, eu preciso chamar o formic.handleChange, que ele vai refletir, né, essa atualização que o usuário fez para a instância ali do nosso Formic. O onBlur, ele é uma função que executa quando o usuário ele desfoca, né? Ele deixa de focar naquele campo. Eu vou mostrar para vocês depois executando ali o aplicativo para ficar mais claro. O value vai ser o valor mesmo do formulário, então eu tenho que passar, né, formic.values.title, que é o campo. Outra coisa é que vocês têm que nomear os campos com o mesmo nome que foi dado aqui em cima. Então, por exemplo, eu chamei de title, certo? Aqui. Então, eu tenho que passar uma propriedade do tipo name com o title em inglês, né? A gente está utilizando esse padrão. Agora, label é o que é mostrado para o usuário e deve ser em português, né? Porque a gente não está utilizando tradução ainda. Então, vocês adicionam uma label ali conforme for coerente, né? Eu acho que no Figma tem certinho a label que é exibida. O type, aqui tá errado, aqui é tipo text, que é o tipo do campo, né? Ele é do tipo texto. Aqui também é do tipo texto. Beleza. Aí a mesma coisa, né? Values.node, espaço value, passo onChange, onBlur. Ah, tá, faltou explicar o error. O que é esse error aqui? Esse error, ele é uma... Eu vou executar o app, que fica mais fácil de vocês entenderem, visualizando, né? Vamos aguardar um pouquinho. Home. Beleza. Então, o que é essa propriedade de error? Quando, por exemplo, o onBlur, vamos primeiro começar pelo onBlur, né? O onBlur é quando o usuário desfoca. Então, ele está nesse campo focado, ele vai para o outro. Aí mostra a mensagem de erro. Aí, o que é esse error, né? Essa propriedade error? É ela quem vai dizer se vai adicionar essa bordinha vermelha ou não. Então, eu preciso verificar. Formic.toolsheetTitle, quer dizer, o usuário focou, né, clicou nesse campo e existe um erro para esse campo, que aí eu utilizo esse e, né, boolean. Aí ele vai alterar para true. Então, ele vai passar um valor como verdadeiro. Aí vai adicionar essa borda vermelha. Esse título já é outra coisa. Esse título é adicionado a partir desse helper text. O que é esse helper text? Primeiro eu verifico, o usuário focou, né, naquele campo, se está marcado como true. E eu adiciono o título, que aí, quando eu faço esse i, ele vai exibir, né, e vai alterar para o helper text esse valor que é passado. Então, esse helper text é esse formic.errors.title, é essa mensagem que a gente adicionou aqui, ó. Título é obrigatório. Tá vendo? Então, título é obrigatório. O onChange é simplesmente quando eu faço um onChange aqui. Aí ele fica escutando e atualiza o campo. É bem simples. Todo campo tem esse onChange, né?
Legal. Esse campo notas ele não é obrigatório, é opcional, né? Tanto que eu adicionei a flagzinha aqui opcional. Então não vai ser exibida nenhuma mensagem de erro. Beleza. Tem umas particularidades aqui dos campos do tipo, de tipo data, tipo select também. Então, se o seu formulário, né, o formulário que você for aplicar, a validação, ele tiver um campo select, o que vai mudar é o seguinte: esse campo select ele não tem a propriedade helper text, até se a gente for, ele não sugere, né, porque não existe essa propriedade. Ele vai até acusar aqui, ó. Property helper text does not exist on type, né, que ele está dizendo que não existe para esse componente. Beleza, não existe. Não existe mesmo. O que eu faço para esse caso? Eu preciso envolver o meu campo com esse form control, né? E adicionar aqui embaixo o form helper text, que vai fazer o papel dessa propriedade helper text. Aí esse é um outro componente que a gente importa aqui em cima. Então eu importei o helper text e utilizei ele aqui para poder exibir essa mensagem, né, aqui embaixo. Então, se eu não selecionar nada e tentar enviar formulário, ele vai exibir para mim a mensagem de erro e vai aplicar a bordinha vermelha. Então, eu preciso primeiro passar esse form helper text error, né? Da mesma forma que eu passo aqui em cima, ó. Porque esse error é quem vai adicionar essa corzinha vermelha. Se eu não passar essa propriedade, ó, vou comentar. Tentar enviar, ó, fica cinza, tá vendo? Aí eu preciso adicionar para ele falar que é um erro, né? Esse texto aqui de ajuda é um erro. É um texto de ajuda do tipo erro. E aqui embaixo eu faço a mesma coisa que eu passei ali em helper text, né? Aqui, ó. Eu passo, né, o errors, né, que seria a mensagem, né? Então aqui em cima, ó, colocar a mensagem da prioridade. Prioridade é obrigatória. A outra coisa que eu pulei, né? O que eu fiz aqui no caso desse campo aqui, notas, né? É opcional. A gente pode adicionar um max length para esse campo. Então, vamos lá. Notas, ponto. Vou pôr um max aqui bem pequeno, de 3 caracteres só. E a mensagem, máximo de 3 caracteres. Então, se o usuário digitar mais, ó, máximo de 3 caracteres, ele mostra a mensagem. Só que vocês viram que ele trocou o opcional, né, a tag opcional, pela mensagem de erro. Como é que eu fiz isso? Foi simples. Foi criar uma condição aqui, né? For mic.touchNotes, né? Esse campo foi focused, né? Ele foi focado. E existe algum erro para esse campo? Se sim, ele mostra o erro. Se não, ele mostra a tag, né? Opcional. Beleza. O que mais que eu preciso mostrar? Os outros campos. Ó, o campo TimePicker. Aí já é um pouco diferente. Para esse campo, eu preciso passar essa propriedade slotProps. O que essa propriedade vai fazer? Eu preciso passar essa propriedade para poder informar qual que é o tipo desse campo, qual que é o tipo de componente. Eu quero que ele utilize o tipo componente TextField para ele pegar o estilo daquele texto, TextField. Então, ele vai pegar esse estilo aqui. Eu preciso especificar o nome, então aqui eu estou meio que criando um TextField. Nome, size, qual que é o type, né? Type text e a variante outlined. Aí aqui eu passo o error. Só que, por essa slot props, eu não consigo passar o form helper text porque não existe essa propriedade aqui. Então, de novo, eu tenho que ir lá embaixo e adicionar esse form helper text para poder exibir o erro, né, caso a pessoa não informe. Então, é só usar como modelo, né, esse campo, mesma coisa para os outros. Beleza? Mais uma coisa, para enviar o formulário, porque aqui eu só estou escutando as atualizações e validando pelo onChange. Mas, por exemplo,
eu carreguei o formulário aqui, o usuário não digitou nada. Eu quero adicionar a tarefa. Ele tem que trazer para mim, né, essas mensagens de erro. E quem que é a função que vai chamar, né, essa validação? É esse formic.submitForm. Então, aqui no botão do meu formulário, o botão de envio, nesse componente, eu tenho que adicionar a propriedade onClick, que quando o usuário clicar no botão, eu quero que ele faça alguma coisa. Eu quero que ele envie o formulário e aplique, né, a validação ali do Formic. Então, eu passo formic.submitForm, envia esse formulário. Aí, esse submitForm ele vai chamar essa função onSubmit, que vocês não vão implementar ainda, né? Essa função a gente vai implementar depois. Aí o que eu quero que vocês façam é o seguinte, a única coisa que eu quero que vocês adicionem por enquanto é essa parte aqui. Formic.resetForm ele vai resetar o formulário e vai trazer os dados do formulário para esse inicial. Então, eu vou comentar aqui. Então, por exemplo, eu vou comentar essa parte aqui para ele não resetar o formulário. Título, prioridade qualquer uma, duração, sei lá, 12/7/2024. O que vocês podem fazer uma validação legal também é adicionar para verificar se a data que o usuário escolheu, o limite de entrega, é maior que... Não pode ser no passado, né? Não pode ser uma data no passado, tem que ser uma data atual. Ó, voltando aqui, eu comentei o Formic Reset Form, né? Então, eu mantive esse onClose. Então, o que vai acontecer? Quando o usuário enviar, ele vai fechar para mim. Ele fecha o formulário, que ele executou aquele onClose. Porém, eu comentei o Reset Form. Então, quando eu clicar em adicionar tarefa de novo, vai vir os campos. Os campos vão vir com o valor que eu inseri da última vez. Eu não quero que isso aconteça, porque quando o usuário clicar em adicionar tarefa, esses campos precisam estar limpos, né? Porque ele está adicionando uma nova tarefa, ele não está editando. Então, eu venho aqui e chamo essa função para ela limpar o formulário. Então, agora, ó, qualquer coisa, 10, 2024, opa, 2024. 00, 30 minutos. Agora, quando eu clicar em adicionar, o campo vai estar limpo. Beleza? Então é isso, pessoal. Levei esse vídeo mesmo para explicar como é que funciona essa validação, né? Para vocês poderem já irem adicionando nos campos dos formulários que vocês estão trabalhando, beleza? É isso aí. Bom desenvolvimento para todos.